A parábola da figueira. Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Celestial, queremos te agradecer, porque esta manhã podemos nos lembrar de ti. E, Senhor, queremos te agradecer pelo teu amor por nós. Um grande amor por nós, que pagou um alto preço para nos remir. Somos muito gratos. E, Senhor, agradecemos porque Tu não morreste apenas para perdoar nossos pecados, mas para nos atrair a Ti, para que pudesses falar conosco e ter esse relacionamento que Tu desejas, para o qual criaste o homem para ter contigo. E, Senhor, é para isso que viemos agora. Viemos apenas para essa comunhão contigo através da palavra esta manhã. Pedimos, Senhor, que nos mostres as coisas que te agradam, Senhor, e que abras nossos corações, nossas mentes e nossos espíritos para ti, pelo teu Espírito e através da palavra de Deus. Senhor, eu te agradeço porque tu és capaz de falar através da natureza, através dos homens, através do teu Espírito. Entregamos nosso tempo e a nós mesmos a ti, para que possamos ouvir a tua palavra e falar a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Ok, vou ler alguns versículos. E vou começar com o Salmo 92. O Salmo 92, lá no versículo 13. Começando com o verso 13, me desculpem, vamos começar com o 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Eles ainda darão frutos na velhice, serão viçosos e florescentes para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. E então, em Lucas capítulo 13, começando com o versículo 6, esta é a parábola minha Bíblia diz, a figueira estéril, mas eu vou dizer apenas a figueira. E Jesus proferiu esta parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a. Porque ocupa ela ainda a terra inutilmente? E respondendo ele disse: Senhor, deixa-a este ano também, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, bem, mas se não, depois a mandarás cortar. E então, voltando aos Salmos, novamente, Salmo 16. Esse é um salmo messiânico, mas não quero usá-lo de forma messiânica. Quero apenas olhar para a primeira parte do versículo 10. Pois tu, referindo-se a Deus, pois tu não deixarás a minha alma na morte. Irmãos e irmãs, esta manhã as coisas que estão no meu coração são, falamos muito sobre o retorno do Senhor e o que o Senhor está procurando, e eu tenho pensado nisso. O que o Senhor está procurando na minha vida, particularmente na vida da nossa Assembleia, na sua igreja, em toda a sua igreja, o que Ele está procurando? Lemos nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, o Senhor está no meio da igreja e está falando e está dizendo a eles o que está procurando. E eu me perguntei, se o Senhor viesse a mim, assim, procurando algo, o que Ele diria para mim? O que Ele estaria buscando?
O que ele estaria buscando se viesse a esta assembleia? O que ele estaria procurando? Se ele viesse à sua igreja em geral, o que ele estaria procurando? Ele está procurando algo. Dizemos, bem, queremos que as coisas estejam terminadas para que ele possa voltar. Bem, ele está procurando que algo se manifeste. E notem que eu não disse terminado, mas manifestado. Ele está procurando a manifestação de algo. E ao olhar para isso, eu me perguntava em minha própria vida, Senhor, o que tu estás procurando em mim? E esses versículos dizem exatamente o que eu acho que o Senhor me mostrou enquanto falava comigo. Ele está procurando fruto. E eu quero parar porque quando olhamos para o fruto, podemos ficar meio confusos ao considerá-lo. Sabe, o que é fruto? Isso significa que eu tenho que sair e testemunhar mais para trazer mais pessoas a Cristo? Olhamos para isso como sendo fruto. Esse é o fruto da minha vida. Olhamos como, sabe, eu preciso ler mais e orar mais para que minha vida seja mais parecida com a de Cristo. Então, estamos olhando para coisas como sendo fruto. Coisas não são fruto. Coisas são coisas. Mas ele está procurando fruto. E quando digo procurando fruto, quero dar o exemplo de uma laranja. Sabe, se você abrir uma laranja, ela tem gomos. E eu acho que muitos de nós o que fazemos é olhar e querer dividir o fruto que Deus está procurando em pedaços e dizer, ok, ele está trabalhando nisso. Por exemplo, olhamos para Gálatas capítulo 5, diz, o fruto do Espírito são estas coisas. Ou olhamos para 2 Pedro capítulo 1, diz, e acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento isso e aquilo. E então, é quase como uma lista de tarefas. Dizemos, ok, se eu fizer isso, depois trabalharemos nisso, e depois naquilo. Não é isso. Não são itens. Deus não está procurando itens. Ele está procurando o fruto inteiro. O fruto tem todos os itens dentro dele, mas é tudo em um só. Está tudo dentro daquela casca da laranja. Todos os gomos estão lá. Nada precisa ser acrescentado. Mas o Senhor está procurando a totalidade do fruto. Ele quer o fruto inteiro. E então, quando pensamos nisso, queremos perguntar, Senhor, o que significa que tu queres fruto? Agora, alguns de nós dirão, e com razão, bem, sabe, ele quer ver Cristo formado em nós. E olhamos para isso e temos que dizer, sabe, isso pode ser algo muito nebuloso. O que tu queres dizer com Cristo formado em mim? O que isso significa? Como é a aparência disso? E então, essas coisas eram as perguntas que eu tinha ao vir ao Senhor e perguntar, Senhor, o que tu queres da minha vida? O que resta da minha vida? E então, você conhece aquele salmo, Salmo 92. Ele dará fruto mesmo na velhice. Em outras palavras, eu não estou livre dessa responsabilidade. Sabe, uma árvore frutífera. Eu pesquisei. Uma árvore frutífera dá frutos por cerca de 25 anos. Só isso, 25 anos. Eu já passei dos 25 anos algumas vezes. Mas o fruto que Deus planta é um fruto eterno. É a vida eterna. E por isso dá fruto mesmo na velhice, até o fim. Você olha para o fruto que Deus quer, o fruto inteiro, sua fonte, sua vida é divina. Sua fonte é divina.
Seu escopo é eterno. É tão grande, sabe, que nem conseguimos imaginar o que é. Mas esta é a própria coisa que ele está procurando em nós. Porque em nós, todos os que nasceram de novo da semente desta natureza divina, esta natureza divina que foi destinada ao homem desde o princípio, Deus planejou que o homem tivesse esta vida nele. E a questão toda é que esta vida está em nós. Ele a implantou em nós quando nascemos de novo. Sabe o que diz quando ele criou as árvores frutíferas em Gênesis? Ele diz que tenha em si a sua semente, sabe? E a partir daquela árvore, daquela semente, tudo é reproduzido e tudo o que sai daquela árvore. Foi por isso que quando o Kenny estava lendo ou nos ensinando em Romanos capítulo 9, 10 e 11, quando você pensa em ser enxertado naquela oliveira, quando enxertados naquela vida, e o ponto é que o Senhor pode esperar essa vida. Quero dizer, é por isso que Ele nos implantou com essa vida, porque há uma expectativa nele de que essa natureza divina implantada em nós cresça para ser exatamente o que foi destinada a ser, que é aquele homem com esta vida nele, aquela humanidade com aquela vida nela. E então queremos olhar para o Senhor Jesus, porque, na verdade, o fruto que o Senhor está procurando, Ele está procurando o Senhor Jesus. Então falamos sobre, queremos ser conformados à imagem de Cristo. Onde olhamos para descobrir ao que estamos sendo conformados? Olhamos para o próprio Cristo, olhamos para Ele. Podemos vê-lo como o Cristo ressurreto e podemos vê-lo como o Cristo que é o Cristo humilde na terra. Mas a questão toda é que a vida é a mesma. Essa vida é eterna e essa vida é divina. Não estou dizendo que nos tornamos deuses. Notem isso. Mas essa vida é divina. Ela vem de Deus. É isso que quero dizer com isso. Esta vida vem de Deus. E ao olharmos para o Senhor Jesus nisso, quero dizer que há 3 marcas nesta vida. E a primeira marca é esta. E, na verdade, quando celebramos a mesa do Senhor, esta é a marca que deveria estar rotulada em nós quando o Senhor Jesus viveu na terra. E você deveria, quando ler os evangelhos, olhar para ele em sua vida. Não apenas suas palavras que ele está pregando, não apenas suas parábolas e coisas assim, mas olhe para a vida dele. Olhe para a maneira como ele está vivendo. Quando você olha para a vida dele e pensa sobre a vida dele, e essa é uma parte que o Lenny mencionou em uma de suas mensagens, a ideia de que não pensamos profundamente, a ideia de que quando você olha para a vida dele, você a contempla, você a observa, você a escrutina, você está realmente olhando para dentro dela, você quer ver quem ele é. Quando você olha para a vida dele através dos evangelhos, você vê um homem que vive sem nada entre ele e Deus. Não há nada entre ele e Deus, não há pecado. Agora, nós somos atormentados por essa natureza pecaminosa, mas para ele não havia pecado. E não pensem que, é porque ele era Deus. Ele deixou de lado sua divindade e viveu como homem. E viveu como um homem com nada entre ele e Deus. E quando você não tem nada entre você, isso significa que não apenas não há pecado, mas há um pequeno coro que cantamos: em meu coração secreto, nenhum outro amor compete. Ele não tinha outros amores. Eu quero isso, eu tenho que escolher entre isto e aquilo. Ele amava a Deus, ele amava seu Pai. Nenhum outro amor competia com isso.
Isso era primordial nele. E então há aquele outro que diz: nenhum trono rival viverá diante dele. Ele não tinha outro trono em sua vida. Mesmo, sabe, você pensa nas tentações do Senhor Jesus em Mateus, Marcos e Lucas, como o diabo tentou de muitas maneiras, oferecendo até os tronos das cidades, coisas do mundo. Não foi algo que ele disse: eu não desejo essas coisas, eu desejo a vontade de Deus, eu desejo adorá-lo, meu desejo é viver diante dele. Era isso. Agora, preciso nos alertar. Isso não é dizer que você precisa fazer essas coisas. Estou apenas dizendo, vamos olhar para a vida dele, porque esta é a vida que está implantada em você, ok? E esta é a vida sobre a qual você lê em Filipenses, onde fala que é ele quem opera em vós, tanto querer como realizar, segundo o seu bom prazer. É esta vida que está tentando se manifestar em você. Ela busca se manifestar em você. Então não vá para casa e pense: ok, agora eu tenho que fazer isto, isto e aquilo. Porque não é isso que estou dizendo. Mas estou dizendo, vamos olhar para a vida que nosso Pai nos deu em Jesus Cristo e por Ele habitar em nós pelo Espírito Santo. E então, quando olharmos para Ele, vamos olhar para Ele dessa maneira. Por favor, não se coloque sob alguma regra de lei, porque isso não é uma regra de lei. Isso é vida, e a vida se manifesta por si mesma. Agora, existem duas marcas, e quero apenas dizer que essas duas marcas podem ser resumidas nos dois maiores mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, mente e força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estas são as duas coisas que marcaram a vida dele, e elas surgem porque ele é livre entre ele e Deus. Não há nada entre ele e Deus. Portanto, ele é livre para amar a Deus. Ele não está sob, como eu até orei esta manhã, ele não está sob a sombra da morte. Ele é livre. Ele é livre para fazer a vontade de Deus. E se você ler Romanos 6, certo? É isso que está dizendo a você. Você está agora livre para fazer a vontade de Deus, porque aquele velho homem foi deixado de lado. Aquele velho homem foi crucificado. Você agora é livre. Então, vamos olhar para essas coisas. Queremos entender que o fruto que Deus está procurando, Ele está vindo buscar. Ele está vindo procurá-lo em nossas vidas, em sua igreja, em seu povo. Ele está vindo. Ele está vindo até você procurando essas coisas. Novamente, não para te colocar em uma viagem de culpa, não é sobre isso, mas este é o desejo dele. Lembro-me de uma vez que plantei sementes de pipoca e todos os dias eu as regava e observava até que esqueci, porque estava demorando demais. Mas então, um dia eu estava lá fora, acho que cortando a grama, e notei que elas estavam crescendo. E, irmãos e irmãs, isso diz que você não pode vigiar, você não pode procurar por algo. Eu estou esperando que aconteça porque a vida acontece sem você perceber. Ela simplesmente vem. E então ele está procurando sua figueira. O que ele está procurando? O fruto que ele está procurando. A vida que ele está procurando é uma vida onde há amor por ele, da qual brota amor por ele. É uma vida da qual brota amor pelo próximo. E quando digo próximo, não quero dizer apenas companheiros cristãos, não quero dizer companheiros monoteístas, quero dizer seres humanos. Isso inclui todo mundo. Sabe, quando Jesus estava na terra, ele não estava apenas com os judeus.
Ele foi entre os samaritanos. Ele até subiu a Cesareia, onde havia uma cirofenícia. Meu Deus, uma gentia, um semelhante. Que escopo vasto. Sabe, nós não somos... Esta vida não é contida. Ela não pode ser contida. Então, vamos olhar para estas duas coisas. Primeiro, como Jesus amou a Deus, sabe? O que temos que nos mostre que Jesus ama a Deus? Bem, há uma série de coisas. Se você realmente procurar por elas, por exemplo, e eu não vou ler um monte de escrituras, vou me referir aos livros onde elas podem estar, mas não vou ler um monte de escrituras. Então, como ele amou a Deus? Número 1, ele se aproximou dele. Ele se aproximou dele, sabe? Se você olhar, esse é o começo de Marcos, capítulo 1. Acho que é o versículo 35, quando diz que depois de ter curado todas aquelas pessoas e tudo mais, na manhã seguinte foram procurar Jesus e ele tinha ido embora. Onde ele estava? Bem, ele estava em um lugar solitário, tendo comunhão com seu Pai. E a partir dali foi, ok, vamos subir daqui. Mas a ideia central é que ele se aproximou de Deus. E essa é uma das coisas que Tiago nos diz para fazer, não é? Chegai-vos a Deus. E ele diz, e ele se chegará a vós. Eu quero mudar isso um pouco. E você descobrirá que ele já se aproximou de você, sabe? Ele já está perto. E a questão toda sobre esse aproximar-se é como nos aproximamos de Deus. E muito disso é através de nossos momentos a sós. E podemos chamar de momentos devocionais. Eu odeio isso porque às vezes falo em conferências de jovens e odeio como eles abreviam para DVO. Isso me incomoda. Ei, você fez o seu DVO? DVO era um grupinho musical que usava vasos de flores na cabeça, sabe? Simplesmente não combina. E também está cortando toda a raiz da palavra, porque DVO é devotar, é devoção, é dizer que eu quero ter este relacionamento contigo, sou devotado a isso. É por isso que estou vindo aqui, porque sou devotado a ter um relacionamento contigo. Quantos de nós que somos casados não tivemos um tempo devotado de cortejar nossas esposas ou maridos? Isso nunca aconteceria a menos que você esteja em um desses lugares que tem casamentos infantis. Mas para nós, no mundo ocidental, passamos tempo cortejando nossos cônjuges. Dedicamos tempo, reservamos tempo para estar lá, mas não era apenas um tempo para ir ao cinema. Era um tempo para estar com aquela pessoa, para que pudesse interagir um com o outro. Você podia ver como aquela pessoa era. Da mesma forma, sabe, nossos tempos de oração não são apenas momentos em que pedimos coisas ou pedimos coisas que são até necessárias, mas nossos tempos de oração também devem ser momentos em que estamos nos aproximando de Deus e quando estamos dizendo a Deus, Senhor, eu gostaria de estar contigo, eu gostaria de saber que estou contigo, eu gostaria que tu falasses comigo e eu posso esperar por ti. E às vezes nossas devoções não são apenas com a oração, mas com a palavra. Abrimos a palavra e dizemos, Senhor, fala comigo. Não para que eu possa... Essa tem sido uma das maiores coisas com as quais tenho lidado. Não estou procurando uma mensagem. Deus, eu quero apenas que tu fales comigo. Eu quero saber o que tu vês. Eu quero saber o que tu queres. Não quero isso para nenhum outro propósito senão conhecer-te e fazer a tua vontade. Isso é tudo o que eu quero. E eu acho que esse era o Senhor Jesus.
O Senhor Jesus queria conhecer a vontade de seu Pai. Ele passava tempo em oração, o tempo todo, tanto que não foi que, seus discípulos pediram, ensina-nos a orar. Eu me pergunto se eles alguma vez perguntaram, por que o Senhor ora por tanto tempo? O que o Senhor está fazendo? Estou esperando pelo meu Pai, estou esperando para ouvi-lo. E isso nos traz a um segundo ponto. Enquanto ele se aproximava de Deus e tinha comunhão com seu Pai, dessa comunhão, ele caminhava em harmonia com Deus. Em harmonia com Deus. Agora, o Jerry Littenberg costumava zombar de quando eu estava começando a namorar a Barbie, e ele dizia, eu tenho traços longos. E então, quando eu caminhava, ele dizia, você está caminhando, mas a Barbie está fazendo assim, tentando te alcançar. Isso não é caminhar em harmonia. Caminhar em harmonia é como dançar. Mas, é claro, tenho certeza de que nós, como cristãos, não dançamos, não é? Bem, por amor à minha esposa, eu fiz, por 2 verões, dança de salão com ela. Eu nunca vou dançar no casamento de ninguém, então não me procurem, porque não sou um bom dançarino. Mas na dança, é isso que acontece. É você caminhar em harmonia um com o outro. Um está liderando e o outro está seguindo. Um está liderando e o outro está seguindo. Minha esposa disse isso porque ela tinha dançado com alguém há muito tempo e disse, a pessoa sabia o que estava fazendo e tudo o que eu tinha que fazer era seguir. E foi tão fácil e tão bom. E uma vez, para o nosso exame final, na nossa aulinha, tivemos que ir de fato a um salão de baile e dançar. Para mim foi humilhante. Mas vimos esse casal negro, era como se estivessem flutuando, apenas deslizando por todo lugar, enormes sorrisos em seus rostos. Eles estavam olhando um para o outro. Eu estava fazendo assim. Qual passo? Estou fazendo a coisa certa? Eu tinha aquela cara feia, mas aquelas pessoas estavam em tamanha alegria. E essa é a questão toda. Quando você caminha em harmonia com o Senhor, não é uma coisa difícil. Há uma facilidade nisso. Há uma alegria de estarem juntos nisso que, infelizmente, para a Barbie e para mim, nunca chegamos a conhecer na dança. E a questão é, caminhar em harmonia. Descobrimos que quando o próprio Jesus diz, eu não faço nada que não veja o Pai fazer, eu não falo nada que não ouça o Pai falar. E novamente pensamos, bem, onde ele ouve isso? O que ele faz? O Senhor Jesus, porque ele estava neste relacionamento com seu Pai, onde ele se aproximava para conhecê-lo, que ele via a Deus, seu Pai, na natureza. Quero dizer, você olha para essas parábolas, você pode vendo Deus nas parábolas, e ele está falando sobre a natureza, e não apenas na natureza, mas ele via isso nas Escrituras, Eu sempre penso que ele disse isto, o Senhor faz cair a sua chuva sobre os justos e os injustos. Bem, ele viu que Deus não fazia acepção de terra seca, um deserto ou uma planície frutífera. A chuva vem sobre ambos. Agora você pode não ter muita chuva em um deserto, mas sabe de uma coisa? A chuva vem. E às vezes você pode sair e ver o cacto florescendo, e você vai na primavera do deserto na Califórnia e vê as papoulas florescerem. É incrível, mas o ponto é que ele estava dizendo, no que diz respeito a vocês, suas ações, eu posso ver Deus sendo bom tanto para as pessoas más quanto para as pessoas boas. E vocês me perguntam por que eu como com publicanos e meretrizes e essas coisas? Vocês me perguntam isso,
não conseguem nem ver na natureza que Deus dá a estes como Ele dá aos justos? Não conseguem ver isso? Eu vejo. A terceira coisa, ele fez a sua vontade. Mas não apenas ele fez a sua vontade, mas ele a fez completamente. Ele levou a sua vontade até o fim. Sabe, para nós, isso foi ele morrendo na cruz. Mas não é apenas que ele morreu na cruz, sua morte na cruz levou ao fim do que Deus queria, ressuscitá-lo dos mortos e sentá-lo à sua direita. Então, quando você o vê obedecendo à sua vontade, você pode olhar por todos os evangelhos, você vê isso mesmo quando ele era criança. Lembram disso? O que é? Lucas capítulo 2, ele vai ao templo e está questionando os doutores da lei e tal, e ele é encontrado lá e seus pais dizem: o que você está fazendo aqui? Sabe, onde você esteve? Ele diz: não sabeis que convém tratar dos negócios de meu pai? Agora, se fôssemos você ou eu, assim que seus pais chegassem, sabe, você diria: bem, é aqui que eu deveria estar. Mas onde ele deveria estar era de volta em casa, em Nazaré, porque ele voltou para casa em Nazaré e se colocou sob a autoridade de seus pais e depois se colocou na posição de ganha-pão, porque seu pai, José, não viveu tanto tempo. Não vemos José quando Jesus começa seu ministério. Então, quem vai cuidar da família? É o filho primogênito. Ele se colocou sob essas coisas. Vemos isso em seu batismo. Ele está obedecendo a seu pai. Ele está se identificando e se alinhando com sua missão, com o propósito de Deus. E a transfiguração, algumas pessoas dizem, alguns comentaristas, dizem que naquele momento ele poderia ter entrado direto no céu e não ter ido para a cruz, ele poderia simplesmente ter entrado no céu. Aqui você tem um homem segundo o coração de Deus, agradável a Deus. Ele poderia simplesmente ter entrado direto no céu, como Enoque, mas ele não o fez. Por que não? Porque ele viu que a vontade de Deus não era apenas que um homem entrasse no céu, mas muitos filhos. E então ele deu as costas para aquilo e voltou seu rosto para Jerusalém, porque era lá que ele seria crucificado. Todos os evangelhos nos dizem que ele foi para a cruz. Ele foi para a cruz em obediência a Deus, seu Pai. O propósito que ele tinha para eles era ser o carregador do pecado. Mas não era apenas para que ele se tornasse o carregador do pecado. Era para que ele pudesse ser exaltado, ressuscitado dos mortos e sentado à direita de Deus, Rei e Senhor de tudo para sempre. E para dar a seu Pai tudo o que ele havia conquistado e tudo o que estava sob seu reinado. Tudo isso está incluído em sua ida para a cruz. Esse é o lugar que os evangelhos dão à cruz. Atos e as epístolas realmente falam sobre sua ida para aquele lugar à direita de Deus. Deus o fez Senhor e Cristo. Uau! Então este é um lado. Estas são as maneiras pelas quais o Senhor Jesus, como homem, amou seu Pai Celestial. Bem, como ele ama os homens? Sabe, essa é uma ótima pergunta, não é? Como ele ama os homens? Deixem-me dizer, há um ponto de partida para o seu amor pelo homem, porque, como eu disse, ele foi até os samaritanos, bem como ao centurião que tinha um servo, a uma mulher sirofenícia, cuja filha estava possuída por demônios. O ponto de partida de seu amor pelo homem centrava-se nisto. Sabe, você lê o Salmo 8, ele fala sobre o que é o homem para que te lembres dele? O que é o homem para que te lembres dele?
Bem, o Senhor Jesus, por causa de sua comunhão com seu Pai, ele sabia o que o homem era aos olhos de Deus. E ele sabia porque Deus se lembrava dele. Porque Deus havia proposto em seu coração que o homem deveria ser o portador daquela vida divina. Ele deveria ser, nosso irmão na semana passada falou sobre ele tabernacular conosco. Ele deveria tabernacular em nós. Era isso que o homem era. O homem deveria ser aquele vaso, aquele canal para toda a criação de quem Deus é, uma manifestação de quem Deus é. Então, como ele ama o homem? Bem, ele sabia para o que ele havia criado o homem, e ele sabia que o homem estava perdido para Deus, para esse propósito. E ele sabia que Deus queria trazer os homens de volta para si e para aquele propósito para o qual ele os criou. De modo que todas as ações do Senhor em relação aos homens foram baseadas nisso. Todas as suas atitudes para com o homem foram baseadas nisto, que Deus o queria de volta no propósito que originalmente tinha para ele. E então a primeira coisa que perguntamos, como ele ama os homens? Cada ação sua em relação aos homens foi baseada na boa vontade para com eles. Deus tem boa vontade para com o homem. Não está isso em uma das músicas de Natal? Um dos hinos de Natal, paz na terra, boa vontade para com os homens. Deus, cada ação que Deus tem é de boa vontade, cheia de boa vontade para com o homem. Boa vontade. João, capítulo 3, versículo 17, todos conhecemos João 3,16, mas nem muitos de nós olhamos para o versículo seguinte, versículo 17, porque pensamos, bem, ele já disse tudo no verso 16, mas se você olhar para o versículo 17, ele diz, eu não vim para julgar ou condenar, mas para salvar. Boa vontade para com os homens. Não estou aqui para condenar vocês. Eu estou aqui para salvá-los. Mas que atitude diferente, não é? Nós olhamos para o mundo hoje e vemos as coisas horríveis acontecendo e não temos boa vontade para com aqueles homens que criam essas coisas. E, no entanto, Deus os salvaria. Ele tinha uma atitude de graça que guiava a forma como tratava os homens. Graça, não apenas favor imerecido, mas sendo gracioso em todas as suas ações para com os homens. Mesmo ao repreender os fariseus, havia graça nisso. Misericórdia quero e não sacrifício. Eu desejo benignidade, eu desejo bondade e não sacrifício. Ele aceitava convites para a casa das pessoas, sabe? Para mim é fácil convidar pessoas para a minha casa, mas é difícil aceitar um convite para a casa de alguém. Vocês sentem isso também? A menos que eu esteja visitando alguma família chinesa, não consigo tirar os sapatos e relaxar. É difícil para mim ir à casa de alguém. Mas aqui o Senhor Jesus, quando era convidado para algum lugar, ele ia direto para a casa deles, fosse um homem rico ou um pecador. Quero dizer, olhem para essas coisas. Se vocês olharem nos evangelhos, as encontrarão em Lucas capítulo 7. Ele vai à casa do fariseu. Simão o convida, tem isso, e o tempo todo Simão o está julgando, mas ele ainda assim foi à casa dele, comeu com ele, ceou com ele, falou com ele. E, no entanto, ele também foi à casa de Levi, ou Mateus, que era um cobrador de impostos, ou de Zaqueu, ou à casa de Jairo, o chefe da sinagoga, cuja filha acabara de morrer. Ele ia às casas quando era convidado em todas as ocasiões, até mesmo ao casamento em Caná. Ele ia onde era convidado. Quão gracioso, quão gracioso. Ele ouvia o homem e conversava com ele. Ele ouvia. Minha filha Kate, ela é minha filha mais velha, ela me pegou de jeito uma vez.
Ela chegou em casa um dia e estava apenas me contando sobre o dia dela e os problemas que tinha, e eu nem a deixava terminar e já estava tentando consertar. Bem, se você fizer isso... E ela me parou e disse apenas: Pai, eu não quero que você resolva meus problemas. Eu só quero que você me escute. O Senhor vai me ajudar a resolver o Senhor vai me ajudar a resolver os problemas. Eu só quero desabafar. Eu só quero que você me escute. Puxa, eu fui colocado no meu lugar, porque é assim que os homens são. Homens, nós ouvimos para resolver. Ok, eu sei qual é o problema. Aqui está o que você faz. Não é. Não é isso que é ouvir. Sabe, simplesmente não é o que os homens fazem. Mas o Senhor Jesus ouvia. Ele ouviu Marta quando ela teve aquela reclamação, dizendo: minha irmã precisa me ajudar. Ele a ouviu. Sabe, há uma parte em João 5 onde há aquele homem que é paralítico há 38 anos, certo? E Jesus vem a ele e diz: queres ficar são? E então o homem continua e começa todo aquele discurso falando sobre, sabe, bem, não há ninguém aqui para me ajudar. Sabe, se fosse eu teria dito: olha, tudo que eu te perguntei é: você quer ser curado ou não? Mas o Senhor Jesus ouviu todo o seu discurso, não porque tivesse que fazer isso ou algo assim. Ele ouviu, ele deixou o homem contar sua condição, e então ele apenas olhou para ele e disse: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jairo, ele não o interrompeu. Ele disse: minha filha, deixa. Ele o deixou falar. O centurião que veio, meu servo, ele o deixou falar. Ele permitiu. Ele deixou que ele expressasse sua fé. Ao ouvi-lo, sua fé se manifestou. Não sou digno de que entres sob o meu teto, mas sou um homem sob autoridade, assim como o Senhor. Se eu digo isto a alguém, ele faz isto. E então eu sei que o Senhor, como um homem sob autoridade, se disser algo, será feito. O que Jesus disse? Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então ele ouvia os homens. Ele ouviu a mulher samaritana no poço. Ele ouviu a mulher sirofenícia depois que ele meio que a dispensou e disse, sabe, não é bom dar a comida dos filhos aos cachorrinhos. E ele ouviu a senhora quando ela veio e disse, sim, mas até os cachorrinhos comem as migalhas. E o Senhor disse, eu não vou te dar migalhas. Ele era acessível. Ele não estava ocupado demais para responder a você. Ele permitia ser pressionado para ministrar as necessidades dos outros. Ele permitia ser pressionado pelos outros. Ele estava disponível para os outros. Não era, bem, eu preciso ministrar agora. Preciso de um tempo para o meu ministério. Não. Ele perdia o sono. Ele deixava o sono de lado para se preparar para o seu ministério e, no entanto, tinha descanso total. Ele era caridoso, generoso. Agora vocês dizem, bem, Jim, onde você encontra isso nas Escrituras? Não vejo em nenhum lugar nenhum onde diga isso. Bem, está inferido em João 12 e 13. Fala sobre Judas estar encarregado da bolsa de dinheiro. E então, no capítulo 13, quando ele está dizendo a Judas para ir e fazer o que quiser, sabe, os outros discípulos pensaram que ele estava dizendo para ele pegar a bolsa de dinheiro e dar aos pobres. Em outras palavras, ele era generoso, ele era caridoso, ele dava de seus bens aos outros, ele não os negava. Quando alguém pedia, ele dava. Assim como o proprietário está procurando figos em uma árvore,
Deus está procurando esta vida em seu povo redimido. É isso que Ele está procurando em sua igreja. Muitas vezes paramos em Apocalipse, dizemos seu primeiro amor. Mas você tem que considerar todas as igrejas do Apocalipse como um todo. Você tem que olhar para isso como um todo. Há muito mais do que apenas o primeiro amor, porque o primeiro amor inclui terminar as obras que você começou. É por isso que eu disse que ele fez a vontade de Deus completamente. Todas essas coisas estão lá. Agora, voltando à situação em Lucas, para o dono da figueira, havia uma expectativa de fruto. Ele o esperava. E ele tinha razão em esperar. Ele provavelmente plantou aquela figueira ansioso para que ela desse frutos e a plantou em sua própria vinha, que tinha toda a proteção e tudo o que ela precisava. De modo que aquela figueira provavelmente tinha tudo o que precisava para dar frutos. E, no entanto, com essa expectativa de fruto, há também uma situação de consequência. Se o fruto não for encontrado, há uma consequência. Ele diz, corta-a. Agora, isso nos parece muito, muito drástico. E é severo. E não podemos suavizar isso. É uma misericórdia severa. Poderíamos dizer, bem, isso não é graça? Isso não é graça. Como você pode cortá-la? Isso não é graça. É favor imerecido. Você deveria estar dando favor imerecido a esta pobre figueira. Afinal de contas, aposto que ela está te dando sombra. Uma figueira não é feita para dar sombra, embora possa dar sombra. Isso é um subproduto dela. Mas a razão número 1 para plantar uma figueira são os figos. Não é graça? Bem, pelo contrário, quando Strong, em sua concordância, define graça, ele diz que a graça é a ideia. Ela contém em si não apenas o favor imerecido, mas contém a ideia de que o recebimento da graça afetará você e será refletido em sua vida. Ela tem um efeito sobre você. Se lhe foi mostrada misericórdia, isso tem um efeito sobre você, especialmente se você sabe que não a merece. Sabe, e o Senhor tem algumas parábolas sobre essas coisas. Lembram-se da parábola do homem que devia uma dívida enorme? Por favor, perdoa-me e eu te pagarei tudo de volta. E o Senhor teve misericórdia dele, lembram? E qual foi o efeito dessa misericórdia nesse cara? Ele saiu e estrangulou um sujeito que lhe devia algum dinheiro. E a notícia chegou ao homem que o havia perdoado. E o que ele fez com ele? Colocou-o na prisão. Severo, não é? Ou que tal o homem com a parábola dos talentos ou das minas? Você tem os dois que se saem bem, mas aquele que não faz nada. O que acontece com ele? Tirarei o que você tem e darei àquele que vai fazer algo com isso. Deus espera um efeito para sua graça, uma resposta à sua graça. Corta-a. Agora, irmãos e irmãs, não acho que corta-a signifique perda de salvação, mas acho que significa perda de lugar, perda de vocação. E foi isso que o Kenny disse quando estava tratando do capítulo 11 de Romanos. Eles foram tirados do ramo da oliveira. Eles foram tirados dela, mas eles podem ser restaurados àquele lugar. Mas isso é uma coisa dura. Você tem que considerar Israel nisso. Essa é a nossa realidade. Podemos não estar seguros das consequências de nossas vidas, de nossos pecados, de vivermos para nós mesmos, mas estamos seguros em seu amor. Mas há consequências por não responder ao Senhor. Assim como o homem que não responde ao Evangelho de Deus, há uma consequência. Em outras palavras,
As parábolas aqui falam de... Esta parábola aqui fala de seriedade. Há algo sério na expectativa de Deus e no seu direito de agir como Ele quer. Seu direito de agir como soberano, seu direito de agir como Deus. É coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. E queremos pegar partes de Deus e desconsiderar outras partes de Deus. Alguns de nós lemos juntos o livro O Conhecimento do Santo, que é sobre os atributos de Deus. E o que o Tozer diz neste livro é que você não pode fatiar Deus e dizer: ok, isto é bom e isto, sabe, eu não quero esta parte de Deus. Ele vem como um todo, sim. Ele tem graça, sim. Ele tem amor, sim. Ele tem misericórdia, mas sim, ele tem justiça, sim, ele tem julgamento, sim, ele tem santidade. Você não pode jogar essas coisas fora. Isso é coisa séria. Não para nos assustar, mas para nos tornar sóbrios. Sabe, até o inimigo de Deus quer que estejamos cortados. Ele quer que você seja cortado. E ao fazer isso, ele até pegará partes de Deus. Ele é justo, ele tem vingança. Ele pegará essas partes. Ele diz: é isso que Deus tem para você. Ele pega as partes de Deus e é assim que ele nos condena. Mas Deus é um todo e sua justiça vem com amor e até seu julgamento vem com graça e misericórdia. Tudo isso trabalha junto em Deus para uma só coisa. Nada é anulado em seu caráter. É tudo um só. E então, finalmente, e encerraremos com isto. Chegamos ao vinhateiro. Há instrumento que intervém na situação atual e esse é o vinhateiro. Ele é o instrumento que intervém nesta situação. No Antigo Testamento eram os profetas que vinham a um Israel rebelde. Lembre-se, Israel foi visto em Isaías capítulo, acho que é o capítulo 5, a parábola da vinha, e aquela vinha pela qual ele fez tudo produziu uvas bravas. E então ele enviou profetas a Israel. Mas no fim, como eles não ouviram os profetas, ele derrubou a sebe e deixou os animais entrarem e a destruírem. Aquelas foram as nações e houve o exílio. E aqui vemos o vinhateiro que é intimamente relacionado com o dono da figueira. Agora, isso é algo que vocês precisam entender aqui. Este vinhateiro é intimamente relacionado porque ele pode falar diretamente com ele. E o que ele diz a ele? Ele intervém, não por causa da árvore, mas seu apelo é ao proprietário. O que está em jogo aqui é a satisfação do proprietário. É isso que o vinhateiro quer. Ele quer ter certeza de que o proprietário esteja satisfeito. Deixe-me fazer isto para satisfazê-lo, para realizar o que o Senhor quer realizar, a sua vontade. Então descobrimos aqui que este vinhateiro é um intercessor que intervém, não como eu disse, por causa das pessoas em geral, mas por causa do proprietário. Vocês já notaram nas Escrituras, no Antigo Testamento, quantas vezes um profeta ou alguém intercedeu e ele estava intercedendo baseado no caráter de Deus? Ele não estava apenas implorando: apenas tenha misericórdia dessas pessoas. Apenas tenha misericórdia dessas pessoas. Por enquanto, por exemplo, quando Abraão implorou por seu sobrinho Ló, vai destruir o justo com o ímpio? O que os homens dirão de ti? Ou Moisés, depois que o bezerro de ouro apareceu e Deus disse: afasta-te, Moisés, eu vou acabar com eles. Moisés intercedeu e ele disse: por que os egípcios deveriam dizer que o Senhor os tirou para matá-los? Por que o Senhor mancharia o próprio testemunho de quem o Senhor é, um grande libertador? Por que o Senhor faria isso? O Senhor não pode fazer isso. Em Cades Barnea, quando os espiões voltaram, os egípcios dirão que o Senhor não foi capaz de trazê-los para a terra e que o Senhor os odiava.
Esta foi a intercessão de Moisés por esse povo, suplicando a Deus por amor a Deus. Por amor de ti, Senhor, salva-os. Sabe, essa é uma das coisas que lemos na passagem desta manhã à mesa. Eu o farei por amor de mim. Eu criei os homens por essa razão, para este propósito, e eu os salvarei para este propósito. É por amor de mim. Israel no exílio. Quando eles estavam no exílio, Ezequiel apenas disse: vocês desonraram o meu nome, por isso eu os enviei para o exílio, mas eu os trarei de volta por amor do meu nome. Há esta graça adicional para nós. Temos um intercessor. Sim, celebramos esta manhã que temos um Salvador que assumiu nossa penalidade, que nos salvou da penalidade do pecado, mas também deveríamos estar louvando ao Senhor porque tendo pago essa penalidade e tendo sido ressuscitado à direita de Deus nas alturas, Ele vive para sempre para interceder. Ele intercede por nós. Quando Ele intercede por nós, é sempre pela vontade de Deus. Ele está orando para que a vontade de Deus seja feita. Senhor, Tu tiveste este povo. Tu criaste este povo para este propósito. Que a Tua vontade seja feita. Eu estou diante de Ti com as minhas feridas, falando por eles para que o Senhor realize a Sua vontade neles. E a Tua vontade é libertação total, é um lugar total onde neles se manifeste essa vida que é divina e cujo escopo é eterno. Sabe, queremos dizer, então ele diz: deixe-me cavar, deixe-me adubar, deixe-me fazer o que o Senhor me enviou para fazer. Agora diríamos: podem estes ossos viver? Pode esta árvore viver? Pode esta árvore voltar a dar frutos? E sabem, Ezequiel, quando lhe perguntaram isso, quando Deus lhe perguntou: podem estes ossos viver? O que Ezequiel disse? Senhor, Tu o sabes. Agora vejam, nós procuramos em nós mesmos alguma qualidade redentora ou algo assim. Ok, eu vou me organizar agora e essas coisas vão acontecer. Não há esperança em nossa carne. Nós sabemos disso. Quantas vezes tentamos começar pelo Espírito e terminar pela carne? Inúmeras vezes, sabe? Mas aqui está um versículo maravilhoso, e este fala do Senhor Jesus, mas vamos aplicá-lo a nós. Ele cresceu como uma planta tenra e como raiz de uma terra seca. Não é maravilhoso saber que a raiz desta vida, que é divina, pode crescer em terra seca? E é aí que eu quero nos deixar, bem aqui, com essa esperança de que o Messias, o Cristo, pode brotar em terra seca. A terra seca que somos em nós mesmos, não é maravilhoso? Esse é o objetivo de sua intercessão por sua igreja, por nós como indivíduos. Vocês acham que Deus está olhando para nós e pensando: ah, esses caras eu não consigo? Não. Ele está olhando para nós e orando: Senhor, que essa raiz saia da terra seca. Tu és capaz de levantar isto. Tu és capaz de trazer esta vida da morte. E assim temos o intercessor. Na próxima vez falarei sobre o resultado desse intercessor e do cavar e do adubar. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai Celestial, queremos te agradecer porque Tu propuseste que tivéssemos esta vida maravilhosa, esta vida que não tem barreiras entre Ti e eu. Ó Senhor, isso é maravilhoso demais para se pensar. E, Senhor, quero te agradecer porque foi isso que Tu compraste para nós através de Jesus Cristo e implantando-o em nós. Ó Senhor, estávamos felizes o suficiente apenas por ter nossos pecados perdoados, mas que Tu viesses e habitasses em nós. Ó Senhor, nós te agradecemos. E, Senhor, nós não queremos olhar para nós mesmos e dizer: eu farei melhor.
queremos apenas olhar para Ti e queremos apenas vir a Ti e dizer: eu conheço a mim mesmo. Quero dizer: Senhor, eu sou tão sem frutos, sou tão estéril, eu não consigo produzir nada que Tu queiras de mim. Não há figo, não consigo nem produzir sombra, mas, Senhor, como Te agradeço porque Tu crias vida do nada. Ó Senhor, eu apenas me coloco em Tuas mãos, Senhor, é onde eu quero estar. Eu apenas quero estar em Tuas mãos. Queremos estar em Tuas mãos. Como Tua igreja, queremos estar em Tuas mãos. Como Tua igreja, queremos Te agradar. Queremos Te dar as coisas que Tu pretendeste, que tivéssemos vida e vida eterna. Vida que é a luz dos homens. Senhor, aquela vida que Te glorifica. Este é o nosso desejo, este é o meu desejo. Como Te agradeço, Senhor, porque Tu não apenas me deste um salvador do pecado, mas me deste um sumo sacerdote que intercede por mim, que conhece todas as minhas tentações e todas as minhas falhas, e que, no entanto, não me repelirá. Que quando eu venho a Ele e digo, sabe, eu sou um leproso, Ele me tocará e dirá: eu quero ser limpo. Senhor, agradecemos por quem Tu és. E nós, sendo quem somos, não queremos estar em nós mesmos e em pensamentos sobre essas coisas. Queremos apenas vir a Ti e estar em Ti, porque é onde Tu pretendeste que estivéssemos. E então aqui, Senhor, estamos. Vimos apenas para dizer: Senhor, eu pertenço a Ti, e Tu pertences a mim. Faz o Teu caminho, faz a Tua vontade.